Prontos? Preparados? Então vamos fazer uma breve reflexão. Entenda. Segundo as Escrituras Sagradas, existem dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento é referente à carne e sangue. O segundo nascimento é referente ao Espírito. Bom, se levarmos em consideração que os assuntos espirituais se discernem espiritualmente, podemos então entender que para compreender os assuntos celestiais, seria necessário primeiro nascer do Espírito. Mas e quanto ao homem natural? Como ele poderia discernir algo que não está disponível para ele? Logo, então podemos entender que as Escrituras Sagradas não foram escritas para o homem espiritual, e sim para o homem natural. Neste caso, tudo o que está relatado nas Escrituras Sagradas não é espiritual. Não existe nada de sagrado na Bíblia. Sim. Por quê? Porque Deus se utilizou através dos profetas e dos apóstolos uma linguagem humana para abrir o entendimento do ser humano, que não possui habilidade para discernir os assuntos espirituais. Ou seja, toda a justiça relatada nas Escrituras fazem parte da natureza humana. Foi utilizado o intelecto humano, aquilo que fazia sentido para a natureza humana. Por isso que foi relatado através de ilustrações, de parábolas e de comparações para abrir o entendimento do ser humano para algo que estava oculto ao seu entendimento racional. Neste caso, se as Escrituras Sagradas não falam de assuntos espirituais por falta da percepção e compreensão do ser humano, por acaso Jesus relatou toda a verdade nas Escrituras Sagradas? Você crê que Jesus falou abertamente acerca dos assuntos espirituais aos homens naquela geração? Se você acredita, acredito que você irá se decepcionar. Veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 e versículo 13, aonde o próprio Jesus relata a seus discípulos. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que exatamente os discípulos não poderiam suportar o que Jesus tinha para falar? Simples, porque o que Jesus tinha para relatar era assuntos espirituais. O único problema é que os discípulos ainda não haviam nascido do Espírito. E uma vez que eles não tinham nascido do Espírito ainda, eles não poderiam compreender, discernir os assuntos que Jesus tinha para relatar. Veja o que consta no versículo 13, onde Jesus acrescenta: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Entenda? Este vir do Espírito é quando o Espírito viesse sobre eles. Este é o símbolo do nascimento do Espírito, quando o homem é revestido de poder mediante a aparição do Espírito. Uma vez que o homem nasce do Espírito, ele é guiado por esse Espírito a toda a verdade. E se isso de fato é verdade, então Jesus não relatou toda a verdade nas Escrituras, senão parte da verdade. E esta parte era segundo o que o homem natural era capaz de compreender. Por isso que Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, porque eles ainda não haviam nascido do Espírito. Há-se a necessidade de nascer do Espírito para compreender e discernir os assuntos espirituais. Entenda, Jesus ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não é Jesus que irá te guiar a toda a verdade. Não é os evangelhos contidos nas Escrituras que irão te guiar a toda a verdade, porque Jesus não pôde relatar toda a verdade naquela geração. Por isso, Jesus ele diz: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É uma vez que você vier a nascer do Espírito, este Espírito em você irá revelar e relatar toda a verdade a você. Se você não vier a nascer do Espírito, você jamais irá discernir os assuntos espirituais. Veja o que o próprio Jesus relata no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 6, 10 e 12, onde ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Para se discernir os assuntos espirituais, primeiro deve-se nascer do Espírito. Veja o que Jesus ele afirma a Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhes: Tu és mestre de Israel, Nicodemos, e não sabes isso? Se vos falei de coisas terrenas, não me crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Entenda, Jesus falou acerca de assuntos terrenos. Ou seja, Jesus se utilizou da percepção humana para relatar assuntos desta natureza humana, para abrir o entendimento do ser humano. E mesmo assim havia dificuldade. Entenda, Jesus estava falando com Nicodemos, que era mestre de Israel. Ou seja, não importa o quanto inteligente você seja, se você fez faculdade de teologia, se você fez exegese, escatologia, isto não importa. Para se discernir os assuntos espirituais, você precisa se tornar um espírito. Pois é o espírito que discerne todas as coisas, e não a carne e o sangue. Neste caso, veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, 11 e 14. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus revelou a verdade absoluta não através da pessoa de Jesus, e sim através da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Simples. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você não entendeu? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você jamais ficará sabendo das coisas de Deus, você jamais será capaz de discernir os assuntos do Espírito, se você não possuir o Espírito de Deus. Porque somente o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. Para se discernir os assuntos celestiais, há a necessidade de se nascer do Espírito, pois é este Espírito de Deus que irá te guiar a toda a verdade, e não o seu conhecimento humano em relação às Escrituras. Por que eu digo isso? Veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Não foi por intermédio de conhecimento humano. Não foi por intermédio de alguma pessoa. Porque naquela geração, os discípulos de Jesus representavam a pessoa de Cristo entre os homens. E Paulo não recorreu a esses discípulos para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque homens não podem relatar o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade está com a pessoa do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo sabe as coisas de Deus. Veja, vamos dar continuidade. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você não vier a nascer do Espírito, você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade, porque o pleno conhecimento da verdade não foi registrado nas Escrituras. Prova disso é que Jesus disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos só poderiam suportar quando eles viessem a nascer do Espírito. Aí o Espírito que estaria neles, este Espírito iria guiá-los a toda a verdade. Não foi Jesus que guiou os discípulos a toda a verdade, e sim a pessoa do Espírito. E este Espírito é o próprio Deus no homem. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que as Escrituras Sagradas não revelam a verdade absoluta de Deus. Não existe o pleno conhecimento da verdade nas Escrituras. Nas Escrituras existem ilustrações humanas, exemplos segundo da nossa própria natureza, para compreender, pelo menos como homem, a palavra de Deus. Mas a palavra espiritual de Deus se encontra na pessoa do Espírito, e não nas Escrituras. Por quê? Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação da pessoa de Cristo. Paulo não aprendeu com homens
E Paulo não possuía o pleno conhecimento da verdade, porque ele disse que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo ou todos os registros que se encontram nas Escrituras são parte da verdade. Todos eles conheciam parte da verdade. Nenhum homem pode te guiar ao pleno conhecimento da verdade, porque homem algum conhece o coração de Deus. Somente o próprio Espírito de Deus. Deixe-me repetir. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ninguém sabe as coisas que passa dentro da sua mente, a não ser o seu próprio Espírito. Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se você não vier a nascer do Espírito, você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade. Porque é o próprio Deus em você, através do Espírito Santo, que irá te guiar a toda a verdade. Não é o apóstolo Paulo, não é as epístolas de Pedro, não é a palavra contida nas Escrituras que irá te guiar a toda a verdade, e sim o nascer do Espírito. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.